Então bora lá. Sejam bem-vindos a mais um programa Finanças para Médicos. Esse é o programa no qual eu ajudo você, colega médico, colega médica, a se tornar um melhor investidor. E meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, investidor e educador financeiro. No episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre algumas características que eu julgo serem essenciais, pertinentes àqueles médicos e médicas que querem, de fato, se tornarem excelentes investidores. E, para isso, precisamos recapitular algumas coisas que precedem a nossa formação, tá certo? A primeira característica aí que eu acho muito importante para qualquer médico que queira investir, que queira se dar bem com o dinheiro, que é basicamente querer aprender, estar disposto a aprender, uma vez que as coisas mudam. Da mesma forma que na medicina nós aprendemos que determinados tratamentos, conforme o tempo passa, a tecnologia avança, os tratamentos mudam, nós temos que sempre estar atualizados. Nos investimentos é mais ou menos a mesma coisa, só que no menor grau, o que nos tranquiliza de certa forma, uma vez que a gente não tem que ficar sempre acompanhando os novos periódicos. Ah, Fabrício, mas eu tenho que ver as notícias todos os dias e tudo mais? Não necessariamente, a não ser que você trabalhe especificamente com isso. Se você é um investidor tradicional, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, aquele investidor que coloca o dinheiro ali mensalmente, esporadicamente, vai acumulando patrimônio, não tem essa necessidade extrema de ficar olhando notícia disso, notícia daquilo, queda disso, queda daquilo. Não. É óbvio que se existirem coisas muito exacerbadas que vão de fato comprometer alguma coisa na sua carteira, tudo bem, mas ainda assim, mesmo que você veja alguma notícia, mesmo que você saiba alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer qualquer movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Lá no início dessa crise de saúde aí que a gente teve, se você pega as bolsas de valores, todas elas tiveram um crash vertiginoso, certo? Houve até o chamado Circuit Breaker. O que é isso? Aqui na B3, que é a Bolsa Nacional Brasileira, onde são comercializadas as ações. Pararam de ser comercializados, de serem... Comercializados não seria o termo certo, mas parou a negociação dos papéis. Por quê? As quedas estavam sendo tão acentuadas que o pessoal que rege a Bolsa, eles têm um mecanismo de proteção. Como assim um mecanismo de proteção? Eles pensam, bom, as pessoas já não estão agindo com a cabeça, elas não estão agindo com o racional, elas estão desesperadas por causa de determinada crise. E aí elas travam essa negociação para que não caia ainda mais, entendeu? Para que não chegue ali no quase zero. E existem algumas regras que eu não vou entrar aqui no mérito, que não é o momento, e que naquele momento aconteceu. Não foi um circuit breaker, foram mais de um. E o que acontece? É porque tinha muita gente vendendo, muita gente desesperada, muita gente achando que era o fim do mundo, entendeu? E de fato a gente percebeu que não era. Sim, foi uma crise terrível para várias pessoas. Sim, existiram pessoas que perderam a vida, perderam a saúde e tudo mais. Mas falando em mercado, dinheiro, finanças, investimento, houve um reequilíbrio logo após. E o mais louco é que não precisou tanto tempo assim para a bolsa se restabelecer, entendeu? Então é por isso que um médico que seja um bom investidor, ele tem que estar disposto a aprender essas coisas. Ele tem que estar disposto a entender os mecanismos os quais norteiam as nossas atitudes, os quais norteiam as nossas ações. Não basta eu simplesmente comprar e vender porque nem para quê. Eu tenho que ter um racional me respaldando. Da mesma forma que eu respaldo um tratamento de um paciente com base em alguma bibliografia, eu tenho que respaldar os meus investimentos. Vocês concordam comigo? Então, essa, eu julgo aí ser uma característica essencial para um médico, para a médica que quer se tornar, ou quer ser de fato um investidor exímio, né? Um excelente investidor. A próxima característica, que é muito importante, e boa parte dos médicos de fato a possuem, uma vez que a nossa formação acaba sendo um pouquinho mais prolongada. Tem ali os 6 anos tradicionais da formação, da graduação, e depois temos residência médica. Alguns optam por uma residência menor, outros por uma residência maior, outros fazem pós-graduação, outros fazem... não sei. De qualquer forma, trata-se de uma formação extensa. E digo mais, muitas pessoas não entram de primeira na faculdade. Às vezes a gente passa ali por um curso pré-vestibular.
Existem as pessoas que passam direto ali do ensino médio, beleza, formei, entrei na faculdade de medicina, e que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já vi diversos casos de pessoas que fizeram vários anos de curso pré-vestibular para entrar na faculdade, o tradicional cursinho. E isso nos remete à característica da paciência. Por quê? Que aquela pessoa que estava lá atrás fez 5 anos de cursinho, 6 anos de cursinho. Por que ela ficou 6 anos na faculdade? Ela tinha um objetivo. Porque o objetivo era claro na cabeça dela que lá na frente tudo isso ia convergir para ela se tornar médica. Em algum momento essa pessoa ia de fato tirar o CRM dela, passar a atender paciente, trabalhar como médico. Entendeu? Então a paciência nos investimentos é a mesma coisa. Você coloca ali o seu aporte, você entra com algum dinheiro, você vai investindo, você vai poupando, você às vezes não vê um resultado de imediato. Na verdade, 99% das vezes você não vai ver um resultado de imediato. Esses resultados eles demoram a aparecer e eles são gradativos, entendeu? E tudo isso requer o quê? Paciência, tá? É aquela paciência que você sabe que vai te pagar, tá? Mas não entendam aqui com a paciência que é sentar e esperar, não. É uma paciência a qual você está fazendo, tomando as atitudes certas, mas você tem aquele sentimento de que, além de tomar as atitudes certas, eu vou ter que, de certa forma, esperar. Entendeu? Então, essa é uma característica importantíssima, tá? Porque os impacientes, eles não se dão bem no mundo dos investimentos. Uma vez que investimento é uma escada, degrau por degrau. Antes de chegar no topo, você tem que passar pelos degraus de baixo, certo? Uma característica um pouco contraintuitiva, mas que também é extremamente importante o investidor ter, principalmente aquele investidor que já está mais habituado, que ele já investe há mais tempo, ele já tem mais dinheiro, que chama-se apetite por risco. Só que apetite por risco, mas nem tanto. Como assim, Fabrício? Apetite por risco, mas nem tanto. Você está querendo anular uma coisa com a outra? Não, eu explico. Quando eu falo em apetite por risco, é o fato de você colocar certos investimentos na sua carteira que vão sim trazer um pouco mais de risco. Só que você não vai se expor de forma ao qual você possa ruir todo o seu patrimônio. Então, um exemplo. Eu sou uma pessoa que sempre investi em renda fixa e estou colocando um pezinho aqui na água da renda variável. É muito óbvio para mim, pelo menos para mim, não sei para você, que eu não vou entrar com dinheiro significativo, que eu não vou entrar tudo de uma vez. Por quê? Porque mesmo que eu esteja fazendo a coisa certa, escolhendo os ativos certos, eu posso me arrepender, eu posso me sentir inseguro, eu posso titubear, entendeu? Então, eu tenho esse apetite por risco, mas eu não devo ir com sede ao pote, tá? Então, eu tenho que ter essa ânsia de buscar uma coisa, algo que vá de fato me dar maiores retornos, só que ainda assim eu não posso comprometer a maior parcela do meu patrimônio. Mais um exemplo, criptomoedas, que inclusive eu citei, né, no post de hoje, falei sobre Bitcoin. Quando eu falo em você, médico ou médica, estar exposto em Bitcoin, eu não estou falando para você vender tudo que você tem e trocar por Bitcoin. Porque isso seria burrice, ao meu ver. Porque tem gente que vai fazer isso, vai se dar bem e vai rir da minha cara. Vai falar, Fábio, você estava errado. Mas e se a outra possibilidade acontecesse? Porque a gente não tem bola de cristal, certo? E se, sei lá, não vale nada depois? Ou se cair muito, ficar muito tempo lá embaixo, deixar de ter uso, certo? Isso pode acontecer, então a gente tem que estar contando com o que não existe. Nassim Taleb, que é um autor, um matemático, que tem diversos livros excelentes, ele cita isso como a lógica do cisne negro. Como assim? É quando existe algo que não estava no nosso radar e aquilo aconteceu. Por quê? Porque até um tempo atrás acreditavam-se que não existiam cisnes negros, que todos os cisnes eram brancos até o primeiro cisne negro ser visto. Então, tudo que não aconteceu é um cisne negro até que aconteça. Então, por exemplo, um exemplo de cisne negro que poderia de fato acontecer. Nós temos aqui as criptomoedas valorizando, Bitcoin para cima, Bitcoin para baixo. Um belo dia o Bitcoin pode valer 0 e ninguém mais usar. Isso é um cisne negro, isso é um puta cisne negro. Só que, pelo fato do inevitável poder em algum momento acontecer, eu vou deixar de agir? Eu vou deixar de fazer as coisas? Não vou. Só que eu também não vou com tudo. Eu também não vou me comprometer e me expor a falir.
a ruir, a perder todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro. Tá certo? Então, por isso que esse apetite por risco, só que com ressalvas, é uma característica que ela é sim necessária ao investidor. É sim pertinente àquele médico que quer ter ganhos maiores. Só que ele não pode se expor todo. Tanto que, se você pega um acidente numa BR ou qualquer coisa, uma cena de risco, você é médico, não tem outros médicos ali, o SAMU ainda não chegou. E você tem, em tese, o dever de agir, de cuidar daquela pessoa que está machucada, exposta, acidentada. Qual que é a regra número 1 ali do cara que fez a TLS? Segurança da cena, eu tenho que estar seguro. Porque se eu não estou seguro e eu vou até a pessoa no intuito de salvar a pessoa, de fornecer cuidados para a pessoa, eu me torno outra vítima. Nós não queremos duas vítimas, entendeu? Então, sigamos sempre esse princípio de nossa segurança primeiro, ou seja, nós não podemos nos expor aí ao risco de comprometer todo o patrimônio, beleza? Agora, mais uma característica bem importante, que é a calma, tá? E eu suponho, pelo menos, que boa parte dos médicos, aqueles que não são, né, ou que não foram no início da faculdade, tenham, de certa forma, desenvolvido a calma. Porque a gente vai passar por situações de aperto, vai passar por situações de urgência e emergência, situações que a gente tem que agir rápido, que a gente está sob pressão, que às vezes a gente não tem tudo o que a gente precisa para agir da forma com que a gente gostaria ou deveria, certo? E é muito importante a gente ter calma. Por quê? Porque se eu fico ansioso, se eu fico, meu Deus, o que eu faço? Eu tomo atitudes erradas, eu erro. Da mesma forma, se eu invisto e eu vejo esse investimento cair vertiginosamente, eu não tenho calma para tentar buscar o racional por detrás daquilo ou entender, eu vou vender, eu vou sair, eu vou ter prejuízo. E você não quer isso, eu não quero isso. Então a calma é muito importante, tanto na medicina quanto nos investimentos. Porque ela, não é nem que ela vai nos levar a tomar determinadas atitudes, ela vai evitar que a gente faça merda. É basicamente isso. Você ter calma evita você de tomar atitudes erradas, as quais você possa se arrepender depois. Entende? Então, exemplo, começou a investir e tal, um principiante, nunca investiu. É comum, relativamente comum, que o novo investidor, a nova investidora, fique checando o saldo na corretora. Por exemplo, nossa, subiu tantos por cento, caiu tantos por cento. E aí ela fica naquilo. E é como você sentar numa cadeira de balanço e não fazer nada, né? Você só balança, você sai do lugar. Te dá o que fazer, mas não te tira do lugar. Ou seja, não vai mudar absolutamente nada. Então você ficar checando o saldo na corretora, ver se a sua ação subiu ou caiu, ver se seu investimento está dando lucro ou prejuízo, no curto prazo não muda nada. Então por que você vai fazer isso? Entende? Então essa é uma batalha que nós temos que travar no sentido de evitar essa ansiedade, buscar a calma, tá certo? Por quê? Porque se a gente não tem calma, a gente compra e vende na hora errada, a gente se arrepende de investimentos que a gente faz, tá certo? E dito isso, eu faço uma ponte com uma outra característica, que é ser comedido. Como assim, Fabrício? Ser comedido? Ser comedido é o contrário de ser impulsivo. Tem pessoas que são muito impulsivas, né? Elas vão no shopping, elas veem uma coisa que é cara, mas elas gostaram, elas passam o cartão de crédito. E elas fazem isso sempre. Tá no site de compras online, tem uma promoção, ela vai e compra. E basicamente esse é um padrão. Só que por que esse padrão é ruim na hora de investir? Na verdade, ele precede o investir, né? Porque uma coisa tá ligada à outra. Você ser impulsivo em compras já impede que você poupe. Você ser impedido de poupar impede que você invista. Entendeu? Então, agora falando unicamente em investimentos. Por que não é bom você ser impulsivo? Porque às vezes você entra na onda. Às vezes você vê uma notícia de jornal. Ah, Petrobras não sei o que. Aí vai e compra uma caralhada de ação da Petrobras. Sem nem ter analisado, sem nem ter visto por que você comprou. Porque você viu na notícia. E aí depois, quando cai, você vende. Você vende porque você não tem segurança daquilo que você fez. Entendeu? Então, ser comedido é uma característica totalmente inerente ao bom médico que investe, à boa médica que investe. Certo? Uma vez que você não vai agir por impulso. Você não vai fazer as coisas por impulso, na impulsividade. Eu tô investindo aqui porque, ai meu Deus do céu, eu preciso, eu quero, eu devo. Não.
Você vai investir porque você tem um racional por detrás daquilo. Porque antes você poupou, porque antes você fez uma estratégia ali. E você vai saber aquela estratégia. Certo? Agora falando numa outra, que algo que dá e não dá para treinar, que é ser visionário. Em que sentido? Visão de longo prazo. Então, por exemplo, tudo que eu falar aqui, eu vou procurar dar exemplos para ficar mais claro. Não adianta eu falar, seja X, seja Y, e não citar, né? Porque eu mesmo trabalho muito com exemplo. Eu consigo botar a simbólica da coisa na minha cabeça e entender. Falar, ele falou isso, mas isso faz sentido porque é aquilo. Então, quando eu falo em ser visionário, é no sentido de eu, Fabrício, invisto em renda variável. E eu, Fabrício, tenho algumas alucinações que fazem sentido na minha cabeça no longo prazo. Porque daqui X tempo os bancos não vão ter mais agências físicas. Porque não sei quando os carros elétricos vão acabar com os carros de combustível fóssil. E aí, com base nessas visões, nessas intuições, que também tem um respaldo racional, eu posso tomar determinadas atitudes. Eu posso abrir um pouco o olhar para algumas empresas, para alguns investimentos, e falar, olha só, tem aqui esse banco digital que está bombando. No futuro, provavelmente ele vai dominar, ou vai ser um dos que vai dominar. É óbvio que essa não é a única característica, tá? Que fique bem claro, que vai me fazer tomar uma decisão. Mas ela já coloca determinados investimentos no meu radar para que eu os analise. Então, quando eu tenho essa visão de longo prazo, uma visão de futuro, eu consigo trazer para o meu presente coisas as quais eu posso potencializar os meus ganhos, certo? Então, se no longo prazo eu estou quase que certo que carros elétricos vão ser o futuro, talvez eu invista em Tesla, que é a empresa do Elon Musk, que é a número 1 em carros elétricos. Mas, gente, ressalva extremamente importante. Esse não é o único fator para investir em alguma coisa, tá? Eu estou falando ele mais como uma forma de uma pré-análise, de eu trazer coisas para o meu radar. Porque senão o cabra vai pegar... no mercado às vezes a gente fala, o preço está esticado. Aí ele vai, não, porque o Fabrício falou que isso, vou lá comprar aquela. Mas aí você não analisou o resto, você não viu o balanço da empresa, você não viu se dá lucro, você não viu isso, entendeu? Então você tem que pegar Da mesma forma quando a gente pega um paciente, e você não vai matar o diagnóstico dele com um único sintoma, e sim com toda uma anamnese, todo um exame físico, toda uma conjunção de fatores, investimento é a mesma coisa. Eu não posso tomar uma atitude embasada em um único fator. Porque se eu tomo uma atitude embasada em um único fator, esse meu embasamento é fraco. Tá certo? Se eu prescrevo um medicamento para você, se eu te diagnostico com algum tipo de doença com base em um único sintoma, é um diagnóstico fraco, é uma conduta fraca. Porque eu preciso saber daquilo que gira em torno de. Eu preciso saber das coisas que orbitam nesse ecossistema. Porque senão eu não sei o que eu estou fazendo, tá bom? Então, tá com dor de cabeça. Beleza, dor de cabeça. Uma cefaleia. Mas é uma cefaleia com aura, ela é intermitente, piora com luz ou com barulho ou não, entendeu? Sua visão fica embaçada, você enxerga bem. Então você vai fazendo essa investigação um pouco mais minuciosa para que você afunile e esteja mais certo do seu diagnóstico e consequentemente da sua conduta. Entende? Investimento é a mesma coisa. Então, ser visionário, ser visionária, quer dizer, tente prever o futuro, olhe para o futuro, alucine o futuro para que você haja no presente, tá? Mas possua outras ferramentas para também te respaldarem no presente. Entendeu? E ainda mais porque investimento é um jogo de longo prazo. Não é um jogo de comecei aqui, vou colher os frutos aqui. Não, você planta semente da mesma forma que uma árvore demora tempo para poder crescer. O seu patrimônio também vai demorar algum tempo para poder crescer. Mas o bacana do patrimônio, dos investimentos, é que ele por si só ele se retroalimenta. Ou seja, à medida que você vai crescendo, vai aportando cada vez mais, os frutos os quais você vai gerando, diferente de uma árvore que dá um fruto, o fruto cai ou você come ou apodrece, os frutos do seu investimento você pode pegar e plantar novas sementes. Né? Na verdade funciona com árvore também, mas é que nos investimentos é mais imediato, uma vez que a gente não come literalmente dinheiro, né?
Então você pode pegar os dividendos, os proventos e colocar junto do seu aporte. Então é prudente você não gastar aquilo que advém do seu bolo. Porque a gente chama aqui uma estratégia de bola de neve, certo? Porque o que é a estratégia de bola de neve? Quando você pega um avalanche, teve um gatilho lá atrás, um abalo sísmico, um desprendimento de uma geleira, e ela vai gerando esse atrito mecânico e ela vai juntando o quê? Cada vez mais neve, cada vez mais neve. Só que o que acontece? Aquela neve que precedeu lá atrás, ela continua no bolo. Então ela continua ali no centro, entendeu? Só que ela aumentou porque ela foi acumulando mais, entende? Então o que é prudente? É prudente você viver da sua fonte de renda primária, você viver ali do fruto do seu trabalho, do seu salário, dos seus ganhos, não sei, dos seus empreendimentos. Você gasta, você paga suas contas, você faz sobrar, tá? Você sobra, tem que sobrar. Se não sobra, você está fazendo coisa errada, ok? Isso vai ser assunto para outros programas. E beleza, você faz sobrar e você investe. E a partir do momento que você investe, você vai ter essa renda passiva. Só que para a pessoa que ainda não é independente financeiramente, que ela ainda não atingiu o patamar de tranquilidade financeira, o que é isso? É quando eu, por si só, consigo viver dos frutos, entendeu? É como se eu sentasse na minha cadeira e falasse, eu não preciso mais trabalhar, porque eu gasto 50 mil por mês e eu gero 50 mil por mês de renda passiva, entendeu? Se eu chegar nesse ponto, tudo bem, consome e tal, mas ainda assim, a gente tem que prestar atenção à inflação, outras coisas que eu não vou abordar aqui. Mas voltando no beabá, beleza, eu não atingi o patamar de independência financeira, eu não atingi o patamar de tranquilidade financeira. Então por que diabos eu vou investir e ficar gastando tudo aquilo que os meus investimentos geram, sendo que eu já trabalho? Não faz sentido, né? Então, se eu trabalho, eu tenho que gastar as coisas advindas do meu trabalho. Ok? Por quê? Porque senão você vai estar falhando com um princípio básico, que é continuar dependendo do seu tempo. Tá? Então, quando a gente fica muito dependente do nosso tempo, quando a gente dorme, não está ganhando dinheiro dormindo, tem alguma coisa de errado. Falando em finanças, tá? Tem alguma coisa de errado com a vida financeira. Porque é bem mais tranquilizador quando eu deito na cama, vou dormir, e eu sei que de alguma forma eu estou ganhando dinheiro. Ponto. Vocês não concordam comigo? Vocês não acham isso muito melhor do que pensar sempre no próximo plantão, no próximo emprego que eu tenho que pegar, no próximo paciente que eu tenho que atender? E não estou falando disso a nível de trabalho, estou falando disso a nível de dinheiro. Aprendam a diferenciar. Entende? Por quê? Porque o dinheiro, ele gera uma urgência, ele gera uma sensação às vezes ruim quando está em falta. É tipo oxigênio. Oxigênio você respira e tá de boa. Só que vai faltar para você ver. Tudo que você vai querer na sua vida é ar. Dinheiro é a mesma coisa. Quando você não tem, tudo que você quer é pagar a sua dívida, é ter conforto, é pagar os boletos, entendeu? Só que quando você atinge ali uma tranquilidade, uma noção, uma ciência financeira, aí você fica de boa. E aí você trabalha melhor. Entendeu? Então é aquilo que eu falo. Médico, bem financeiramente, atende melhor o seu paciente. Ponto. Porque é uma coisa a menos, é uma coisa a menos para ele se preocupar. Tá? Que é um fator muito importante. E por último aí, de todas essas características, depois eu vou recapitular todas elas, só para a gente finalizar o programa de hoje, chama-se consistência. Ok? Porque se eu invisto, mas eu não tenho consistência naquilo que eu invisto, eu vou tapar. É como se você pegasse um gráfico, sabe, um eletrocardiograma, e é só pra exemplificar, tá? Não tô falando que é igual batimento cardíaco não, senão vai dar errado. E aí ele vai pra cima, pra baixo, pro meio, pra cima, pra baixo. Ou seja, ele não tá numa crescente. E o que a gente quer é uma crescente. E pra você ter uma crescente, você tem que estar colocando coisa ali. Colocando coisa ali, colocando dinheiro ali, aportando consistentemente, todo mês, toda semana, não sei, com a forma com que você bolar a sua estratégia, mas dinheiro tem que entrar. Entrar no seu portfólio, na sua carteira, no seu patrimônio. E entrar de forma inteligente, não de forma burra. Não adianta também, Fabrício, porque eu invisto todo mês. Mas aí investe em pirâmide, investe em ação ruim, investe em investimento duvidoso. Aí não adianta também. Aí você está sendo consistentemente burro. E ser consistentemente burro, né, não adianta nada. Então você tem que ser consistente com estratégia. Você tem que ser consistente sabendo o que você está fazendo. Porque aí sim o resultado vem, porque aí sim o patrimônio cresce. E aí você gera a sua renda passiva e em breve vai estar ali
rindo à toa com uma tranquilidade financeira, né? Porque do contrário, isso não vai acontecer. Tá? Então a consistência ela é uma característica inerente. Algumas, vocês vão perceber conforme eu recapitulo aqui, que algumas coisas a gente pode até oscilar um pouco. Às vezes uma pessoa ela é um pouco menos calma, mais ansiosa, às vezes ela pode até agir por impulso de vez em quando, mas se ela não for consistente, ela não vai construir um patrimônio sólido. Ponto. Eu nunca vi ninguém que construiu um patrimônio significativo e que não tivesse consistência. Tirando gente que joga na loteria. Mas até as pessoas que jogam na loteria são consistentes nas apostas. Boa parte, se você for fazer um estudo estatístico aí, você vai ver que boa parte das pessoas que ganharam algum prêmio significativo, elas são apostadores de longo prazo, que já apostaram várias vezes. Entendeu? Então até nisso as pessoas são consistentes. Então só para recapitular. Características essenciais a um bom médico que investe. Ele tem que estar disposto a aprender. Ok? Ele tem que ser paciente, porque as coisas demoram, tomam tempo. Ele tem que ter um apetite por risco, mas que não exponha ele à falência, à ruína. Ele tem que ser calmo. Ele tem que procurar conter essa ansiedade. Tem que ser comedido, né? Não impulsivo. Porque senão ele vai acabar fazendo merda. Tem que ser visionário, visão de longo prazo. Por último, a consistência. Então, essas 7 características são essenciais. Tá certo, gente? E esse episódio vai ficar gravado. Eu vou subir ele depois no Spotify, tá? Para vocês escutarem no carro, de boa, tranquilo. Porque eu sei que tem muita gente que não consegue acompanhar ao vivo, tá certo? Mas o intuito do ao vivo é justamente esse. É gravar esse conteúdo para vocês, tá bom? Porque vocês podem enxergar todo ele na íntegra, escutar todo ele na íntegra posteriormente. Caso tenha ficado alguma dúvida, só me mandar um inbox nas redes, Facebook, YouTube, Instagram, Médico que Investe, ok? Pode chamar no inbox, pode mandar pergunta. Se tiver temas a ser sugeridos, também pode mandar que eu vou estar verificando tudinho isso, beleza? E no mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.